Ok, uma boa tarde a todos, que a graça e a paz de Jesus seja com vocês. Boa tarde, pastor Samuel, boa tarde, pastor Erasmo, nossos visitantes. Gostaria de ler um texto bíblico para o início desse encontro tão especial que nós vamos ter nessa tarde aqui com o pastor Erasmo, com o pastor Samuel. Em seguida nós vamos orar e apresentar um pouquinho a nossa perspectiva nessa tarde de hoje sobre aquilo que nós vamos trabalhar. O texto bíblico é o texto de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28, onde Jesus diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Jesus tem descanso para todos nós. Ele continua cuidando de nós nesse tempo. E ele tem uma promessa sobre as nossas vidas. Nós vamos orar nesse momento. Pai bendito, nós queremos render graças e louvores ao teu nome, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é fiel, a tua bondade, a tua misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida e nós experimentamos a cada dia a tua graça e o teu poder sobre a nossa vida. Eu quero te dar graças pela vida do pastor Samuel e pela vida do pastor Erasmo e por todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Que seja um tempo de crescimento, de edificação e de restauração para a glória do nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos realizando aí, durante esses últimos dias, algumas conferências tratando algumas temáticas muito importantes para a vida da igreja, como desafios ministeriais em um tempo de crise, trabalhando a vida financeira também, o aspecto da saúde emocional, e a tratativa de hoje exatamente tem essa abordagem, que é a saúde emocional, e nada melhor do que um psicólogo e um médico, pastores e servos de Deus nesse momento, para nos ajudar a pensar um pouco nos desafios do presente e também do futuro. Eu queria cumprimentar o pastor Samuel e o pastor Erasmo. Vocês terão a oportunidade de cumprimentar a todos que nos acompanham e também falar um pouquinho daquilo que vocês fazem, da profissão, daquilo que Deus os vocacionou nesse tempo. Primeiramente, pastor Erasmo. Olá, eu sou Erasmo Vieira, sou pastor emérito da Igreja Batista em Morada de Camburi e atualmente estou ajudando como pastor visitante da Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Serra Dourada. Sou psicólogo há 35 anos, tenho um consultório e para mim sempre foi um privilégio usar o que aprendi nessa área da saúde para ajudar a construir as pessoas na direção de Deus. Para mim é um privilégio estar aqui, eu agradeço a Deus e agradeço ao diretor executivo da nossa convenção o convite que me foi feito para estar com vocês hoje à tarde. Pastor Samuel. Boa tarde a todos. Obrigado, pastor Diego, por esse convite. Privilégio poder comunicar a nossa convenção, os nossos líderes, irmãos amados, que nesse tempo de distância aperta mais a saudade, mas Deus tem permitido que a gente chegue juntos por estes meios. Então, eu sou pastor já há Pastor Samuel, desculpa interrompê-lo, mas o seu áudio foi mutado, isso. Dá uma mexidinha, isso, ok. Problema técnico aqui. Então, quero agradecer o privilégio de estar junto e falar que é uma alegria também poder compartilhar, pastor Diego, meu querido, e pastor Erasmo, do outro lado, pessoa de tenho muito apreço. Isso aí que vamos crescer juntos nessa conversa aqui. Eu sou médico, compartilho com a atividade pastoral essa missão, trabalho no serviço público em Linhares e também no serviço privado e algumas extensões em outros lugares, em outras cidades, cuidando da saúde mental. Trabalho aqui no Centro de Referência de Saúde Mental e a clínica também voltada especificamente para essa área de saúde mental. Temos tentado cuidar destes muitos feridos e tenho o privilégio de ter na nossa agenda sempre pastores e líderes, tem sempre um lugar de prioridade no nosso atendimento aqui.
Ok, amigos, eu fico muito feliz em receber vocês hoje. Obrigado pela parcela de contribuição que vocês têm dado ao Reino de Deus e à nossa denominação. Pastor Erasmo é conselheiro pessoal, amigo. Pastor Samuel, da mesma forma, foi meu professor no seminário, meu deão, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela instrumentalidade do Espírito através de vocês. Eu queria conversar um pouquinho com vocês nesse momento sobre aquilo que nós estamos vivendo, esse algo inesperado, de que forma que vocês estão enxergando isso, de que forma vocês estão agindo. Para começo de conversa, é um tempo realmente muito difícil, muito desafiador, que nenhum de nós estávamos preparados ou estamos preparados por nós mesmos para enfrentar. Eu queria saber, pastor Erasmo, pastor Samuel, como vocês estão encarando esse momento, o que vocês pensam a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. Acho que em toda a minha vida eu nunca tive uma situação como essa que nós estamos vivendo. Em princípio, quando as coisas começaram a acontecer na China, eu imaginei que as coisas iriam ficar barradas por lá. Mas quando começaram a alcançar a Europa, e naturalmente a América e mais precisamente Brasil e a nossa cidade em Vitória, e o nosso estado do Espírito Santo, eu fiquei incomodado, mas mesmo assim não dei muito crédito. Entretanto, na medida em que as coisas estavam caminhando e eu percebendo, e especialmente ontem à noite, quando eu estava vendo o noticiário e eu ouvi uma declaração do Dr. Davi Wippe, que é um infectologista de renome no nosso país, ele dizendo que ele teve que se reinventar e depois do tempo em que ele esteve acamado por causa da Covid-19, ele estava voltando agora como um novo Davi, o nome dele é Davi Wippe. Aquilo me tocou profundamente e eu consegui enxergar aquilo que realmente essa pandemia representa em termos de periculosidade para a vida e em termos da necessidade que nós temos de nos precaver de todos os sentidos para não sermos arrastados por esse vírus que está realmente estragando a vida de todo mundo. Pois bem, também concordo com a situação de perplexidade que o pastor Erasmo demonstra. Eu creio que todos nós que estamos lidando diretamente ou não com isso, nós temos vivido um momento de certo assombro. Não é para gerar o pânico tão temido que muita gente cria, mas para ter a medida adequada de precaução. E tenho dito também que nós, como o Diego disse, nós não estávamos preparados, nós não estamos preparados e provavelmente ainda numa próxima etapa nós não estaremos bem preparados. Porque estamos lidando com uma crise que nos afeta agora de um modo multidimensional. Nós não sabemos em que áreas mais nós seremos afetados por ela, não sabemos que intensidade. E pós-crise, nós não ainda conseguimos dimensionar isso, porque nós temos vários fatores envolvidos nisso. É uma mudança total de comportamento humano, para o autocuidado, para as ações preventivas, a maneira de relacionar que temos sido afetados. E alguém já disse sabiamente, depois desta crise provocada por este vírus, o mundo não será mais o mesmo. Nem nós seremos os mesmos. Precisaremos, de fato, como disse o Dr. David Wippe, precisamos nos reinventar. E, inclusive, nós, como líderes, como profissionais, como igreja, e a maneira dessa igreja se expressar no mundo precisa de uma reinvenção, sem dúvida. Ok, pastor Erasmo, pastor Samuel, só dando uma paradinha aqui para mandar um abraço para o irmão Carlos Humberto, para o Fausto, para o pastor Edivandro Fernandes Carlo, pastor Francisco Chicão, pastor Ismael Anderson, pastor Wellington Rodrigues e pastor Dejair dos Santos, que é aí da sua região, né, pastor Samuel? Pastor Dejair, um abraço, então, para os nossos queridos que nos acompanham nesse momento. Bem, diante desse quadro já diagnosticado aqui, de certa forma, por nós, eu queria pensar por um prisma aqui, pastor Samuel, junto com você e com o pastor Erasmo, alguns desafios que nós temos. Nunca foi, em momento algum, requerido tanto da igreja, em especial da sua liderança, em especial pastor da igreja, o cuidado
e todo o acompanhamento neste processo em que nós estamos vivendo. E leia-se que não só neste momento, mas pós este momento, que poderá abrir uma porta para algumas crises, como, por exemplo, a perda da suficiência econômica, a tentativa ou comportamento suicida, os problemas na vida conjugal, alguns divórcios, nós já temos alguns números aí que foram lançados a público, como a China, por exemplo, vive na sua história o maior número de divórcios. E pastor Samuel e pastor Erasmo, como encarar esse momento, como equipar os nossos pastores, os nossos líderes, para que eles possam cuidar de si mesmo, para cuidar de outros também nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo. Então, eu jogo a bola aí para vocês, para que a gente possa pensar num prisma técnico, médico, mas também espiritual. Eu creio que nós ficamos muito preocupados com relação a comportamentos, como vai ser o comportamento do nosso povo pós-crise. Eu entendo que o comportamento pós-crise vai depender da forma como nós enfrentamos a crise. O enfrentar a crise significa, acima de tudo, ter uma noção de uma realidade que geralmente nós tendemos a fugir dela, porque o elemento mais forte, no meu ponto de vista, que atrapalha a gente é o medo. Embora o medo tenha sido uma dádiva de Deus para que a gente tenha prevenção e proteção, entretanto, esse medo extrapola para correntes que são maléficas, gerando pânico. E esse é um tipo de coisa que nós, pastores, não podemos nem passar para os nossos membros e muito menos ter. O medo não existe para nós nesse sentido de pânico, a não ser se acontecer alguma disfunção física, química, hormonal, e aí o pastor Samuel, como médico, pode explicar melhor isso, mas a palavra de Deus nos diz muito claramente que quando nós amamos a Deus, o verdadeiro amor joga fora todo medo. Então, a gente tem que ter o medo da proteção, que é o medo saudável, mas não esse medo de pânico, porque vai ser isso exatamente o motor principal que vai nos ajudar a encarar o pós-crise. Eu entendo ainda que nós precisamos ter a consciência de que nós vivemos num mundo falido, num mundo em que as coisas não correm como deveriam correr, um mundo que a gente faz oração tanto do Pai Nosso, a gente vê muitas vezes jogadores e líderes e tudo mais fazendo oração do Pai Nosso, mas aquilo ali é apenas de lábios, porque especialmente o texto que diz que a vontade de Deus deve ser feita aqui na terra como ela é feita lá no céu, isso não existe, porque a vontade de Deus não é absolutamente feita aqui na terra. Então, essas coisas precisam de ser colocadas para nós com maiores evidências. E, neste caso, eu entendo que a igreja precisa, acima de tudo, parar um pouco com os direcionamentos localizados em termos da cultura bíblica, em termos da literatura bíblica, e pegar todas essas coisas e aplicar aos nossos tempos com as lições vivenciais, as lições comportamentais, todas baseadas na certeza de que o capítulo final da nossa vida já foi escrito e a palavra fim, em termos da história da nossa vida, vai ser como um sorriso gostoso da vitória de Jesus Cristo. É isso que a gente tem que ter como mira, como alvo, essa esperança. E é exatamente esse tipo de coisa que faz a gente vencer o medo. Para mim, a coisa passa por aí. Não sei como o Samuel estaria vendo isso. Sim, pastor Erasmo. Eu reitero essa observação, que geralmente nós, às vezes, estamos tentando achar outras explicações e até trabalhar com outras áreas, até que não são prioritárias como líderes, como pastores. Como médico, eu tenho algum momento que eu preciso trabalhar com questões técnicas, mas na liderança da igreja, e essa é uma palavra para pessoas que, de certa forma, estão envolvidos na igreja, liderando, pastoreando, nós precisamos entender que nós temos uma equipe muito boa, técnica, trabalhando para nos orientar do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de saúde preventiva e todos os recursos de tratamento. Eu creio que o pastor precisa, de fato, a liderança precisa se preparar para orientar pessoas. E, bem dita a sua palavra, que é para a gente pensar como lidar com pós-crise, nós precisamos pensar em como atravessar essa crise. Eu creio que é uma travessia. Nós estamos no meio dela, não sabemos quando nem como vamos chegar no final. Agora, um modo comportamental
que a gente possa ir assimilando com a mente aberta para mudar, para assimilar novos, para buscar sobrevivência agora, é absolutamente necessário. E eu observo também que nós, como líderes, nós não estamos lidando com um cenário que ocupa toda a demanda de saúde mental do mundo. Nós estamos trabalhando com um elemento novo que está sobrepondo a dezenas, centenas de outros elementos que já estavam no estado de gravidade. Os membros das nossas igrejas já estavam vivendo altos índices de estresse, de ansiedade, de depressão e outras situações complicadoras, como um uso excessivo de tecnologias, adicções diversas, já estavam vivendo transtornos depressivos graves, com ideações e planejamento suicida, inclusive jovens dentro das nossas igrejas, muitos com tentativas de suicídio. Esse era um quadro que estava. E se for olhar as outras epidemias que já estavam estabelecidas no nosso país, como dengue, zika, chikungunya e outras doenças infecciosas, e tantas outras que estavam nos afetando, como a violência doméstica, nós estamos com um cenário que já estava recheado, composto de tantas coisas ruins. Nós temos mais uma. O detalhe é que essa nos afeta de um modo que as nossas defesas não estavam muito bem preparadas, e como as outras também não, mas a gente estava mais acomodado, acostumado com elas. Eu creio que os pastores precisam, então, primeiramente, conscientizar do que de fato está nos afetando. O vírus é um detalhe importante a se considerar agora, mas ele é uma sobreposição de um cenário já de uma grande calamidade que já estava nos afetando. Bem, pastor Samuel, qual o momento necessário de se medicar ou, na verdade, de procurar o médico? Qual a dica que você daria nesse momento diante de uma enfermidade que tem assolado a alma por causa do medo? E, pastor Erasmo, pergunta-se muito e se requer muito nesse momento respostas de um psicólogo, que comportamentos eu devo adotar? Vocês discorreram um pouquinho sobre isso, mas há algum roteiro programado para esse momento do que fazer, quais as alternativas a serem buscadas para sair desse enclausuramento que nós estamos vivendo nesse momento? Pastor Samuel e pastor Erasmo, estão ouvindo bem? Vamos lá, Samuel. Primeiro você, então. Sim. Então, o que eu quero considerar, então, o que fazer? Primeiramente, não quero me ater muito nas orientações quanto ao vírus. Como eu disse, tem boas orientações. Percebeu um sintoma de tosse seca, febre, disfunção respiratória, você vai ficar atento. E conforme a diretriz do seu serviço de saúde mais próximo, você vai procurar aquelas recomendações que nós já estamos ouvindo com certa intensidade e frequência nos nossos meios de comunicação, que sintomas leves que estão aparecendo, você começou a perceber, pode manter-se em casa e tomar as medidas adequadas? Melhor, pois os serviços de saúde não estão comportando, e até para não expor a riscos maiores. Sintomas que podem traduzir a ideia de gravidade, como uma disfunção respiratória mais grave, ou procure o serviço de saúde. Essa é a medida imediata, mas eu digo que isso aí você pode hoje ouvir, estar atento a todas as orientações que estão sendo dadas pelos serviços de saúde do combate específico. Quando nós falamos de saúde emocional, eu gostaria que a gente pensasse o seguinte: nós estamos no meio dessa crise e avançando no meio dela, precisamos ler algumas plaquinhas que a própria condição impõe a nós e coloca à margem do caminho. Uma delas é o que nós percebemos, que é o isolamento social. Isolamento social traz uma restrição, uma privação de uma das coisas mais importantes que a humanidade tem: capacidade e o prazer de ter convívio, de ter encontro, de ter toque, de ter um convívio. Essa socialização, isso é precioso para a gente. A privação disso pode trazer um nível intenso de estresse, ansiedade, um certo desconforto, uma inquietação, e algumas pessoas já estão manifestando reações semelhantes a uma crise de abstinência, porque assim funciona, do ponto de vista neurofuncional, neurofisiológico, são neurotransmissores que vão
ser desequilibrados como se fosse uma crise de abstinência dos vínculos sociais, das relações sociais, e isso já pode manifestar algum transtorno. Por outro lado, o confinamento. Confinamento também pode gerar sintomas, sinais de um transtorno mental, porque você está restrito do relacionamento e está obrigado a conviver mais tempo com alguns estranhos, chamados família. Alguns que você já não tem mais vínculo, pai, mãe, irmãos, e passar muito tempo nesse convívio, olhando para o mesmo cenário, no mesmo lugar. Isso pode gerar também ansiedade, sensação de frustração, de vazio. Então, seja qual for a visão que se tem de um isolamento, de um confinamento, isso pode gerar transtornos. Essa insegurança quanto ao futuro, o que vai acontecer? Quanto tempo vai durar? Há uma perspectiva de uma curva epidemiológica que nós estamos vendo vários desenhos dela e como elas podem desenvolver no nosso país. Uma delas mostra que, se nós não cuidarmos, nós vamos ter um avanço muito grande, muita gente adoecendo rápido, isso sobrecarregando o serviço de saúde. Se tivermos os cuidados necessários, essa curva vai ficar mais branda. Mas o fato é que há um número de pessoas que, com a curva mais alta ou a curva mais branda, um número aproximado de pessoas que vão ser infectadas. Isso é a palavra de especialistas que estão trabalhando nisso. Nós sabemos que não sabemos quanto vai durar, como é que isso vai desenvolver a dinâmica de tudo isso. Então, essa insegurança quanto ao futuro, a questão econômica, que é uma briga, hoje uma questão mais ideológica e política até, precisamos abrir o comércio ou fechar o comércio, vai produzir ou não produzir. Isso gera também insegurança. A gente sabe que questões econômicas vão afetar comportamento, vão afetar a saúde mental e, inclusive, os vínculos sociais. Falou sobre divórcio, alguns lugares, e alguns especialistas dizem que os fatores que estão levando ao divórcio em período de quarentena, além desse encontro, que antes era encontrar para namorar e agora seria encontrar para conviver, viver o real casamento. E outro para administrar as finanças. As finanças são um dos principais motivos de divórcio hoje, a má administração das finanças. Então, esses pontos estão aí. Há essa questão da suficiência econômica, que a gente já citou. Quando se perde essa segurança, a estabilidade, há um desencadeamento de vários outros sinais, sintomas que vão mostrar que a saúde mental está comprometida. O medo de adoecer e morrer, isso é uma coisa terrível. Nós estamos lidando com uma realidade, é inevitável, mas nós gastamos tanta energia e em todo o tempo a brigar contra isso. Eu não quero morrer. E agora a gente lutava para gastar energia para negar a morte. E eu creio que agora, nesse período de crise, nós precisamos recanalizar a energia, reformatar para evitar a morte. Porque agora a gente já não nega com tanta facilidade, mas já nos previne para evitar que ela chegue a nós e, de preferência, que não chegue rápido. E outra coisa que vai gerar também, eu creio que os processos de readaptação. Pensar em readaptar a cada dia, de aprender uma coisa nova, de refazer, de reinventar, isso também gera. Todas essas coisas podem desencadear a instâncias de gravidade, desde um estresse, uma ansiedade, sintomas mistos, sintomas depressivos, perturbações senso-perceptivas, pessoas tendo delírios, alucinações pelo medo, e alguns já agudizando situações crônicas que já estavam, doenças mentais, transtornos mentais que já estavam em tratamento. E até mesmo pela privação, a falta de um tratamento adequado, a falta de assistência médica adequada, levando a outros problemas que estão agravando. Então, os pastores precisam ficar atentos a isso. Tem gente sofrendo. Se nós observarmos bem o cenário, vamos perceber como é que está o perfil desse sofrimento, para a gente aprender a orientar no que a gente pode, com as ferramentas que a gente tem, como um orientador, um conselheiro, usar os recursos profissionais que nós temos no meio das nossas igrejas, nossas comunidades, e encaminhar para profissionais. É uma questão de humildade, de bom senso. Eu preciso encaminhar. Percebeu que tem sintomas e gerou sofrimento e disfuncionalidade, é hora de encaminhar. Correto. Pastor Erasmo. Vocês perceberam que a palavra do Samuel como médico, mas especialmente como um cristão, ele sai um pouco do lado da medicina, apenas medicina, porque não é possível, como cristãos, dissociarmos tanto a parte médica como a parte psicológica da parte espiritual.
porque nós sabemos que o que sustenta o ser humano é, de fato, espiritual. E muitas vezes, nessas situações de medo e das crises, especialmente voltadas para as questões do que vai acontecer comigo, tudo isso passa pela cabeça das pessoas algumas perguntas que são os chamados porquês. Mas, infelizmente, nós não temos as respostas. Nós não somos os donos da verdade. Mas nós entendemos que todas as vezes que nós planejamos alguma coisa, a palavra final é de Deus. E nós entendemos que o plano de Deus para nós é melhor que o nosso próprio plano. Então, quando nós começamos a mergulhar nessas águas, automaticamente o nosso emocional e o nosso físico, o nosso biológico, começam a passar por uma transformação. Os hormônios iniciam um processo de desenvolverem uma quantidade maior da oxitocina ou da serotonina, causando um bem-estar muito bom para a gente. Do ponto de vista emocional, vem aquela paz que excede todo o entendimento e, por conseguinte, nós conseguimos melhorar a forma como nós estamos vivendo nesses medos do presente, medo da morte, como falou Samuel, medo de não ter dinheiro para arcar com as despesas da família, porque tudo está parado, mas nós precisamos entender que estamos juntos nesse sentido, mas precisamos nos voltar para aquilo que são as promessas de Deus para nós. A pergunta por que é que isso está acontecendo conosco não é uma boa pergunta. A melhor pergunta seria para que isso está acontecendo conosco? E eu entendo que há algumas respostas bíblicas que eu posso lhes dar rapidamente. Isso está acontecendo conosco para refinar a nossa fé. Isso está acontecendo conosco para que nós possamos ser semelhantes a Jesus nas práticas da vida, muito especialmente no atendimento àqueles que são carentes, às pessoas vulneráveis, e então vivermos pacificamente uns com os outros. Isso está acontecendo conosco para produzir mais perseverança em nós, o aspecto da resiliência, não desistirmos facilmente das coisas que nos acontecem em termos do bem e do bom, mas também para moldar o nosso caráter. Nós precisamos dar mais valor às coisas importantes da vida e selecionar muito bem o mal do bem, o errado do certo, iniciarmos um processo para entender. Quando o doutor Davi Wipf disse que ele precisava se reinventar, logo eu comecei a pensar que precisa haver essas mudanças têm que partir daquilo que é o principal, aquilo que é o mais importante. E, por fim, eu entendo que a gente precisa cuidar muito mais e melhor da nossa própria família. Então, essas coisas acontecem para diferentes fins, e isso tudo nos leva naturalmente a sairmos do problema, enfrentando a crise e depois nos tornando pessoas melhores. Muito bem, amigos. Nós temos aqui a pergunta, pastor Samuel, vou direcionar para você, a pergunta do irmão Carlos Humberto, que é o presidente da nossa União Masculina, que está nos acompanhando. Ele pergunta o seguinte: estamos percebendo a psicomatização gerada por causa do excesso de informações e o enclausuramento. Como fugir disso? Ok? Pastor Samuel, segura essa pergunta. E o pastor Erasmo, o pastor Francisco Chicão, nosso amigo querido de Pedro Canário, que nos acompanha aí, pastor da Segunda Igreja, ele pergunta para o pastor Erasmo, peço uma dica ao psicólogo, pastor Erasmo, aos pastores que estão enfrentando todos os tipos de pressão, volta dos cultos, responsabilidade financeira da igreja, cuidado com a família e vontade de estar com os irmãos de forma presencial. Como resolver esse problema? Pastor Samuel, começa contigo. Obrigado, irmão Carlos, pela pergunta. A psicossomatização, ou a somatização, que é o que mais se manifesta agora, né? Porque a questão psíquica já está afetada e às vezes a gente lida com ela, mas quando o corpo começa a dar os gritos de socorro, manifestar em forma de doença, de transtorno, aí a gente entende que isso é o que está afetando a alma, traduziu numa manifestação do corpo. Nós sabemos que algumas coisas serão inevitáveis, que o nosso corpo vai sofrer. Um exemplo muito claro é: você está vivendo uma situação de medo, alterou o seu metabolismo, alterou a sua atividade cerebral, você foi dormir, não conseguiu dormir muito bem,
No outro dia, acordou com uma sensação da privação do sono, mais inquieto, ansioso, irritado, mais impulsivo, reativo com a sua família, não alimentou direito, você pode chegar a problemas de nutrição, problemas gástricos, você pode ter vários problemas com apenas o efeito de um estresse. Isso aí é um campo muito amplo que várias coisas podem manifestar. Como a gente vai conter isso? Eu acho que todas essas coisas a gente contém na base e também no desenvolver, no percurso. Se a gente adquirir uma capacidade maior de gerenciar as nossas emoções e não abortar raciocínios adequados que a gente precisa ter nesses momentos, que às vezes parecem coisas muito reducionistas e simples, mas dizer, tenha calma, isso vai passar. Isso já contém um desespero de uma ação impulsiva e inconsequente. Se você percebe o que de fato, o que eu posso fazer para me prevenir, para prevenir a minha família, eu já estou usando um raciocínio que vai interferir no meu comportamento para que eu não passe do ponto, numa atitude impulsiva de reação ao pânico. Você precisa lidar, então, com isso no início, começar a trabalhar com raciocínio, um processo cognitivo, comportamental, para refazer a maneira que vê, a maneira que pensa, para poder não deixar um comportamento ou emoção te sabotar, para que o corpo sofra. Então, é importante tomar essas decisões e usar recursos. Eu vejo o momento é tão especial para a gente falar para quem já tem um recurso especial da fé. A gente coloca diante de algo muito grandioso. E nessas horas não é só uma palavra ao vazio, dizer, tenha calma, isso vai passar. Não é uma coisa sem fundamento. Pode ser que ainda agrave um pouco do ponto de vista epidemiológico, da doença na sua disseminação. Mas dentro de você, pela fé, você pode ser diferente a ponto de lidar melhor com isso. O pastor Erasmo usou uma palavra lá muito significativa nessa nossa geração. É resiliência. Uma capacidade de absorver o impacto, administrar os seus efeitos e não sair do trilho, não perder a linha, não desequilibrar e continuar prosseguindo e superando. Basicamente, o que a gente precisa é desenvolver a cada dia a nossa resiliência. E eu diria que a resiliência do cristão, ela é baseada na fé. Nós cremos em um Deus que pode tudo, que está conosco, que deu capacidade a médicos, a muitos profissionais de saúde para estudar, para aprender, para nos ajudar agora. Vai nos dar, por uma ação milagrosa, a melhor direção nesse momento. Então, temos tantas possibilidades. Eu creio que a fé, o desenvolvimento dessa resiliência, vai fazer com que o nosso corpo não sofra tanto. E, melhor, antes, até que a alma não sofra tanto para fazer o corpo sofrer. Bons conselhos, pastor Samuel. Pastor Erasmo, vamos lá, pergunta que está chegando, mais pergunta aqui para a gente. A pergunta do pastor Francisco. Chicão, meu amigo, saudade de você. Muito obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta muito séria, porque vai alcançar os 800 pastores do nosso estado, só da nossa denominação, mas outros irmãos que são pastores. Isso é muito sério. 52 anos atrás, quando eu estava sendo ordenado, o pregador jogou uma água fria no meu fervor, porque eu estava ali naquela cerimônia, tão cheio de mim mesmo, tão feliz porque eu estava sendo conduzido ao ministério da palavra como um pastor, e de repente no sermão ele disse tanta coisa mostrando como pastor eu iria passar, sofrendo. Então, quando ele disse aquelas coisas, eu disse, eu não quero essa profecia para mim, mas eu posso lhe confessar que, infelizmente, ao longo desse tempo, a profecia dele foi exata, porque as coisas que ele disse de tristeza, de decepção, de tantas coisas ruins, aconteceram de fato, e somente o Senhor para cuidar da gente e a gente ter condições de ir à frente. Porque houve muitas segundas-feiras que eu pensei em chutar o pau da barraca e dizer, eu não quero ser mais pastor, isso não pode estar acontecendo. Porque a gente, quando fala em pessoas vulneráveis, a gente pensa em pessoas que moram na rua, pessoas que são frágeis em termos de dinheiro e tudo mais, mas eu acho que no mundo as pessoas mais vulneráveis são os pastores.
porque eles são não apenas vulneráveis em termos financeiros ou sociais, mas especialmente espirituais, porque nós temos um inimigo que sabe que se derrotar o pastor, a igreja também está derrotada. Então, nós somos vulneráveis mesmo. O que fazer, então, como pastor e líder para ajudar essas pessoas? Primeiro, tem que cuidar de você, não é? Hoje mesmo, pela manhã, fiz a minha caminhada de 1 hora aqui na beirada da praia, quase ninguém. Eu acho que a gente não pode se deixar levar simplesmente pela acomodação. Essa história de quarentena não é ficar sentado vendo televisão ou lendo um livro, são coisas boas, mas a gente precisa agitar um pouquinho. Então, hoje de manhã, fui 7h30, saí daqui de casa, fui ali na praia, Praça dos Namorados, andei até próximo da Cruz do Papa e voltei. Isso a gente tem que fazer porque esse tipo de coisa fomenta não somente a energização das nossas células, mas arejando a nossa cabeça. Primeiro, cuidar da gente mesmo. Depois, namorar bastante com a mulher. Por que não? Existem algumas coisas que alguns médicos estão dizendo que não devem fazer isso, mas vocês dois estão juntos, na mesma casa, ali, tocando nas mesmas coisas. Se um tiver que contaminar o outro, vai contaminar pelo toque. Então, se é assim, então contamina pelo melhor toque, que é namorar, como nos velhos tempos. Então, esses tipos de atividade ajudam muito a gente a ter uma visão assim mais adequada, e eu acho que isso também realça alguns aspectos de criatividade que a gente pode ter. Olha bem, semana passada eu recebi um vídeo de uma irmã de uma igreja, da primeira igreja de Guarapari, mostrando que estavam distantes, mas estavam juntos. E ela passou um vídeo da congregação de dezembro passado, o povo cantando. Então, ela estava dizendo que estava matando a saudade das pessoas. São coisas que a gente pode criar no sentido de envolver os membros da igreja. Eu tenho mandado para o pessoal de Serra Dourada, no final de semana, uns exercícios bíblicos tipo gincana, para que eles, em família, tenham assim uma participação, não apenas de sermão, não apenas de escola dominical, mas também de lazer. Nós precisamos disso para refrescar a nossa memória, mas também para refrescar o nosso emocional e termos as condições de, mesmo à distância, contribuirmos para que o nosso povo possa enfrentar bem esse tempo. Então, a criatividade da gente é grande, nós podemos exercer isso de uma forma considerável para beneficiar o nosso povo. E, à medida que a gente faz isso, e a gente obtém as respostas, porque alguns membros de Serra Dourada têm feito contato comigo pelo WhatsApp, perguntando, inclusive, respostas dos meus exercícios bíblicos. E eu rio porque, às vezes, vêm respostas que não são as melhores, não são as mais corretas, mas eu procuro brincar com eles, mostrando que nós precisamos ter esse ambiente. É assim que a gente consegue liderar as pessoas nesse tempo, porque a gente tem que levar da forma mais simples e mais suave possível, para nós e para eles. Muito boa dica, pastor Samuel, pastor Erasmo. Fica aí, então, pastor Chicão, a dica do pastor Erasmo é namorar bastante, né? Tem casais se conhecendo agora na quarentena, né? Familiares, isso é muito bom. Eu aproveito para agradecer a audiência aí que só está subindo, os que nos acompanham nesse horário aqui, um horário mais difícil, mas tem muita gente acompanhando aí, eu agradeço a audiência de vocês. Pastor Samuel, tem uma pergunta de um amigo nosso aqui, chamado Pastor Emanuel Bispo, você conhece? Conheço. Nosso querido pastor Emanuel de Linhares, um abração para ele, para toda a sua família. Ele faz uma pergunta, o pastor Erasmo, acredito que respondeu parte dessa pergunta. Ele diz o seguinte: tem muitas famílias vivendo a quarentena e o que fazer para ter um relacionamento saudável durante tanto tempo dentro de casa, confinado? Eu acho que o pastor Erasmo já deu algumas dicas aqui importantes, mas o pastor Samuel pode dar uma incrementada. E aí eu já deixo uma outra pergunta aqui para o pastor Erasmo. O pastor Devassi, da Primeira Igreja Batista de Setiba, um abração, pastor Devassi, ele pergunta o seguinte: vocês aconselham a irmos fazer visitas às nossas ovelhas com todas as diretrizes de saúde que estão sendo estabelecidas? Fica para o pastor Erasmo essa daqui. Ok. Então, começar, então. Pastor Emanuel, desafio que nós temos, um abraço aí para você, para a sua família, para as suas 4 mulheres confinadas numa casa.
e um homem só para administrar a relação. Eu sei que não é fácil, mas eu creio que todos nós estamos aprendendo e reaprendendo, porque nós estávamos numa onda de distanciamento. Eu creio que o primeiro passo, talvez o simples de um relacionamento agora, é nós gerenciarmos melhor o nosso contato físico. O pastor Heraldo já falou sobre o namoro. Então, com a esposa é mais fácil ali, o namoro, você tem o seu tempo, você já pode desenvolver mais afinidades. Mas não ficar restrito quando nós temos filhos, não dá para ficar só namorando, nós precisamos também estabelecer agora vias de diálogo com os nossos filhos. E talvez pactuar algumas coisas se torna muito necessário. Horas para a gente utilizar os recursos de tecnologia, de preferência achar uma maneira de utilizar isso juntos, para criar algo que seja construtivo para todos, mas lutar nesse tempo que nos torna favoráveis a uma busca melhor de relacionamento, de combater o isolamento pela tecnologia, de falar mais, olhar nos olhos, de transmitir sentimentos e emoções por um olhar nos olhos, por um toque, por brincar juntos, por inventar uma coisa que já não era mais hábitos, porque nós desaprendemos muito do que quer ser família. E tenho aprendido alguma coisa que faz muito bem. Eu sei que hoje não estou mais na condição de filhos em casa. Hoje eu e a esposa só, a gente namora muito, sim, pastor Erasmo. Mas a gente tem feito algumas outras coisas. E uma delas é a Bíblia. Estudar, aprender e escrever alguma coisa que pode ser útil para outras pessoas também. Fazer isso como família e compartilhar. Talvez nesse tempo também, para a família que está reunida, a vida devocional possa ser restabelecida. Quem sabe nesse tempo o culto doméstico vai ser uma coisa revitalizada. E a intercessão uns pelos outros da casa, compartilhar planejamentos para o futuro, o orçamento doméstico é uma coisa que pode se fazer, pensar em planejamento para o futuro, porque nesse momento a gente precisa cultivar um otimismo e fé que a gente vai passar por isso. E os nossos sonhos não precisam ser abortados. A gente pode continuar alimentando, nutrindo nossos sonhos juntos como família, promover essa organização, falar sobre os nossos projetos de vida, dar energia para eles, acreditando que depois que passar essa fase mais crítica, nós poderemos tocá-los e desenvolvê-los. A família, então, tem possibilidade de viver, de fato, como família nesse tempo. Não é pensar tanto em atividades, mas no ser, o experimentar um do outro, do convívio um do outro, adquirir e potencializar a confiança um do outro, as afinidades, o diálogo, coisas que a gente pode desenvolver, deve desenvolver. Então, acredito que temos essa possibilidade de ser uma família diferente depois da crise também. Ok. Pastor Erasmo, a pergunta do pastor Devassi. Vocês nos aconselham a irmos visitar as ovelhas com todas as diretrizes que a saúde está estabelecendo? Devassi, boa tarde, um prazer poder responder a você, um privilégio para mim estar agora ajudando naquilo que é possível. Diante das circunstâncias, minha palavra, embora eu não seja o dono da verdade, nem tenha conhecimento da extensão das problemáticas, a minha ideia é: não devemos visitar presencialmente as pessoas, mas devemos visitá-las de uma outra forma. Você pega o celular e liga, pega o celular e grava uma mensagem. Ou então, usando imagem, você pode usar isso através do WhatsApp, através do Skype. Eu sou horrível nessa coisa de tecnologia, mas eu tenho aprendido. Inclusive, nesse momento, eu estou usando um aplicativo que eu nunca vi na minha vida, chamado Zoom. Então, eu tentei abrir aqui, fui ajudado pelo Leander, e então isso me deixou um pouco mais tranquilo, porque, graças a Deus, eu fui apertando nas direções certas, e aqui estou eu, belo e faceiro, falando com você. Então, eu diria que, pelas questões relacionadas às consequências daquilo que poderá acontecer, melhor é prevenir do que remediar e não visitar presencialmente os irmãos, mesmo que estejam doentes, e especialmente se estiverem doentes. Fazer tudo pelos meios tecnológicos, com o uso de imagem, o uso da voz, porque todo mundo tem que entender que nós estamos em tempo em que o nosso ritmo e as nossas rotinas mudam.
Ok, duas perguntas aqui para que a gente possa finalizar o nosso bate-papo. Pastor Erasmo, para você de novo, o pastor Roberto Guimarães da Silva, o pastor Beto, esse amigo querido, um abração para você, Beto. Pastor Erasmo, temos em nossa igreja um centro social, onde, dentre vários serviços, oferecemos serviço de acompanhamento psicológico. Temos 6 profissionais atendendo. O que o senhor sugere que façamos como ação inicial pós-pandemia? Um grande abraço do pastor Beto. Pastor Erasmo, segura a pergunta e eu já vou finalizar com a última pergunta aqui para o pastor Samuel. É o pastor Márcio Soares, presidente da nossa convenção, pastor da primeira de Muniz Freire. Um abraço, pastor Márcio. É saudável um day off ou um período offline por causa da quantidade de informações que recebemos para manter a saúde emocional? Para o pastor Samuel, para a gente finalizar, tá bom? Ok, Beto, prazer em responder a sua pergunta, tempo que a gente não se vê, mas é uma bênção você ter isso na sua igreja. É uma bênção ter esses profissionais todos, porque eles são, de fato, ministros de Deus que podem ajudar por demais as pessoas no sentido de buscar o equilíbrio e, naturalmente, se engajarem na obra do reino de Deus aí na sua igreja. Eu fico muito contente de ouvir que você tem esse serviço aí. Eu entendo que, pós-crise, nós vamos precisar muito desse tipo de serviço. Nós vamos precisar estar atento, porque, naturalmente, muita gente vai ficar emocionalmente ferida. E elas precisam de, naturalmente, alguns ungüentos para curarem, para sararem essas feridas. E nada melhor do que os psicoterapeutas, os psicólogos, para ajudarem essas pessoas. E se a pessoa é esse líder na área da saúde, seja um psicanalista, seja um psicólogo, um assistente social, e pode ajudar as pessoas nesse sentido do aconselhamento, isso tem que ser feito. E tem que ser feito de uma maneira muito especial. Isso tem que ser feito de uma maneira em que todas as igrejas precisam estar engajadas, porque a quantidade de gente carente e necessitada vai ser muito grande. Que Deus abençoe os irmãos aí, que o Senhor use os seus auxiliares nessa área para abençoarem muito e ajudarem as pessoas necessitadas, que com certeza vão procurar. Amém. Pastor Samuel, vamos lá. Ok, obrigado, meu presidente, pastor Márcio, meu amigo. Eu creio que é relevante a sua pergunta, porque a sua palavra também, nesse momento, tem um peso de orientação para tantos outros líderes, sejam pastores ou profissionais que estão em atividade. Partindo da minha posição, da minha condição aqui, posso dizer que a crise não me colocou em quarentena, e quarentena, ainda que tivesse colocado, provavelmente não seria de descanso. E posso dizer com certa segurança que a maior parte dos pastores, pelo menos, estão trabalhando igual ou mais do que estavam antes, ou pelo menos tendo um consumo de energia de vida maior do que antes. Porque hoje as vias de tecnologia nos colocam diante de um volume muito grande de informações. E há uma avidez por isso. Eu quero ouvir, eu quero saber como é que está o último boletim, eu quero saber o que eu faço para orientar, eu tenho que receber a melhor orientação, eu tenho que preparar a mensagem para pregar. Pregar um sermão preparado ali do dia a dia, do culto, só com uma preleção é uma coisa. Preparar para uma tecnologia, para transmitir de um modo adequado, tem um gasto um pouco maior de tempo, de recurso. Apura-se muito mais coisas para poder fazer. Então, gasta-se muito mais energia. Pastores, assim como na minha condição como médico, que os pacientes, sejam do serviço público ou particular, não acham limites agora, ligam e pedem, procuram, demandam muito. E eu creio que muitas ovelhas também demandam do pastor. Não dá para você tirar aquele dia de folga e dizer, hoje eu vou ficar em casa. Em casa você já está. Você vai ter que pensar em como eu vou fazer isso. Talvez esse day off sugerido seria principalmente desligando os dispositivos tecnológicos que fazem chegar a informação até você e comunicar até a igreja por essas mesmas vias que você está precisando de um tempo, até mesmo para dormir o suficiente. E é um bom momento para pensar. Eu, quando aproveitar esse gancho aí, pastor Márcio, com esse day off, esse descanso, esse sair de cena para se recompor, para se refazer, que acrescente outros detalhes nisso. Precisamos estar cuidando, como o pastor Erasmo já deu um bom exemplo ali.
saindo para fazer sua caminhada. Cuidar de uma alimentação adequada e regular, horários adequados, a nutrição adequada, especialmente do ponto de vista preventivo. Ah, mas eu não gosto de comer algumas coisas. Importante que você coma algumas coisas. Se dê o direito de organizar essa dieta sua e da família, como pastor, como líder. Comer bem. Recursos que vão dar uma nutrição adequada e mais específica para melhorar a sua imunidade. Vai tentar dormir o tempo suficiente. Sugiro até aos pastores, durmam bem. Procuram dormir suas 8 horas de sono, preferencialmente num cálculo de retroação a partir do nascer do sol. De 6 horas da manhã, volte aí até 10 da noite. Durma esse tempo para ter qualidade. Descanse, dê o direito de descansar. Não deixe que a sua agenda te sabote e você adoeça por isso. Porque nós precisamos de líderes inteiros para sustentar, suportar, ajudar os sofredores durante a crise e para ter ainda uma reserva de energia maior para lidar nas repercussões dessa crise no futuro. Então, descanso, extremamente importante. Cuide disso. E no descanso, invente o que fazer para compensar e melhorar seus níveis de neurotransmissores, a serotonina, a dopamina e outros mais que a gente precisa regular nesse momento com boas atividades prazerosas que dê a oportunidade de celebrar apesar de. Apesar de tantas coisas ruins, temos motivos para celebrar. Porque já sabemos o nosso futuro, como diz o pastor Erasmo, já sabemos para onde vamos. Como nós vamos passar e sair disso, qual vai ser o fator desencadeador, nós não sabemos ainda. Mas o fato é que nós vamos passar. E vamos chegar do outro lado. Cuidemos de nós para cuidar dos outros. Pastor Erasmo, pastor Samuel, muito obrigado pela participação de vocês conosco, por terem disponibilizado esse tempo aí. Eu sei da correria que cada um de vocês tem tido aí. Eu acho que nós estamos trabalhando, inclusive, dobrado nesse tempo. A nossa convenção também não parou. São muitas atividades. Daqui a pouco eu vou anunciar algumas atividades também, mas eu queria agradecer aí, em nome da nossa diretoria, do pastor Márcio, que nos acompanha, a presença de vocês, e com frequência nós estaremos utilizando vocês aí nesse processo também. Pastor Erasmo já tem contribuído bastante, o pastor Samuel também, e vamos continuar, como eu disse, utilizando vocês. Mas, para finalizar, rapidamente, eu gostaria que vocês dois deixassem uma palavra aí para quem nos acompanha nesse momento, agradecendo mais uma vez toda a audiência, todos que estão participando conosco. Repliquem esse link para quem não acompanha hoje, que possa acompanhar. Já está gravado, vai ficar aí no Facebook para que você possa ter acesso e abençoar outras pessoas. Quero fazer uma pergunta para que vocês façam as considerações finais. Dentro dessa pergunta também, qual o legado principal, na opinião de vocês, que essa crise vai deixar para a gente? Vocês podem responder essa pergunta e fazerem aí as considerações finais rapidamente. 3 minutinhos aí para cada um, tá bom? O legado que eu vejo, especialmente em relação a enxergarmos Deus de uma outra forma. Enxergarmos Deus como um Deus que realmente nos ama para valer. E entender que as regras de Deus não são arbitrárias para nós, não são limitadoras e não são proibitivas, mas são leis de proteção, de realização, de crescimento e de felicidade, como um Deus de amor faz. O Deus soberano e amoroso nos conhece os nossos problemas. Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele está no controle. Mesmo que Ele permita que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, nós sabemos que o plano dele é muito melhor que o nosso. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Eu quero considerar, então, 2 coisas rapidamente. A primeira delas é que nós, que estamos na linha de frente das questões emocionais do nosso povo, precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade. Doença, transtorno emocional pode nos atingir. Você não está imune pelo fato de você ter fé. Então, saiba que você pode ser atingido. Então, cuide-se. E cuide também daqueles que estão sob a sua influência. Perceba um sintoma,
cuide com todos os seus recursos, mas não tenha o constrangimento, não sinta constrangido e nem omita a atitude de encaminhar para que alguém capacitado, especializado, cuide dos sofredores ao seu lado. E concluo com um texto bíblico. Eu uso muito, e eu uso como um recurso da biblioterapia mesmo. Pacientes que não têm nem a percepção da fé, muito claro, nem a vida religiosa, às vezes pedem uma orientação em consulta médica sobre isso. Eu uso muito Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8. Não fiquem inquietos demais, além da conta, diante do que você está vivendo. Transforme a sua inquietação em oração. Saiba que quando você ora, a paz de Deus, que é maior do que você pode compreender, vai guardar seus pensamentos, as suas emoções em Cristo Jesus. Amém. Tendo feito isso, se aproprie disso e agora cultive o dia a dia. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que tiver alcance, use isso como recurso terapêutico, recurso de manutenção do estado de equilíbrio, de viver na propriedade da bênção de Deus na fé. E aí vai facilitar o trabalho dos médicos, dos psicólogos, porque, pastores, vocês têm ferramentas grandiosas nas mãos para cuidar do nosso povo. É só usar com cautela e sabedoria. Deus vai usar muito, muito grandiosamente para abençoar o nosso povo. Amém. Amém, meus amigos. Como dizem os adolescentes, vocês são top demais, nota 10. Obrigado pela participação. Nós começamos conversando com Deus e vamos finalizar esse momento da mesma forma. Eu vou pedir ao pastor Erasmo para que daqui a pouquinho ore por nós e por todos que nos acompanham. Eu aproveito aqui mais uma vez para fazer um agradecimento a você que nos acompanha e eu gostaria de divulgar também a nossa agenda de lives que irão acontecer. No próximo dia 13, nós vamos dar continuidade às nossas conferências, desafios ministeriais em tempo de crise, no dia 13/4, às 19 horas, com o pastor Márcio Soares, presidente da nossa convenção, e o pastor Evaldo Carlos, ex-presidente de nossa convenção e pastor da Primeira Igreja Batista em Praia da Costa, com o tema a denominação relevante e gestão de pessoas em tempo de crise. No dia 17, nós finalizaremos essa conferência, dia 17/4, anotem na sua agenda, 19 horas, com o pastor Joel Félix e pastor Enilton Araújo, 2 ex-presidentes de nossa convenção, com o tema Aconselhamento Pastoral e Púlpito Saudável em Tempo de Crise. Tem muita coisa ainda. Tem a Conferência pela Saúde, que continua no dia 9/4. Nós vamos abordar agora a parte de saúde financeira, 9/4, quinta-feira, agora, às 15 horas, com profissionais da área de economia, contabilidade, administrador, advogado, falando um pouco como encarar esse momento, trazendo algumas dicas muito importantes sobre as novas leis também, que alcançam as nossas igrejas. No dia 15/4, às 10 horas da manhã, nós vamos tratar a temática saúde espiritual. Nós temos aí a confirmação do pastor Luiz Saião, às 10 horas da manhã, no dia 15/4, e você é nosso convidado. No dia 16/4, nós estaremos trabalhando saúde física com uma endocrinologista e um professor de educação física. Porque, afinal de contas, pastor Samuel, se não cuidarmos do físico também, quando acabar a quarentena, a bariátrica é certa, não é verdade? Então, a gente tem que cuidar do corpo também, e aí nós queremos trazer algumas dicas aí importantes para aqueles que nos acompanham. Finalizo mais uma vez agradecendo a todos que participaram e trago aqui uma palavra muito importante. Se uma igreja local é forte, imagine quando todas elas se juntam. Isso é ser a convenção. Nós somos a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Pastor Erasmo, ore por nós, que Deus nos abençoe. Nosso Deus e bondoso Pai, nós agradecemos esse instante precioso, quando Samuel e eu tivemos a oportunidade de, liderados pelo Diego, passarmos alguns comentários que naturalmente vieram de Ti para os irmãos que estão nos acompanhando. Neste momento, Senhor, de tantos problemas, de tanto medo, nós pedimos em nome de Jesus que a nossa fé seja refinada por Ti, que a nossa esperança e a nossa segurança sejam redobradas. Eu agora quero orar intercedendo pelo nosso irmão querido Sócrates,
Que o Senhor restaure a vida daquele irmão, bem como de todos os demais que estão passando pelo vale da sombra da morte. Que o Senhor esteja presente na vida dele e, como nosso diretor-geral da Convenção Batista Brasileira, ele retome os seus serviços com mais entusiasmo ainda. Abençoa o Diego e as suas atividades como nosso diretor-geral aqui no Estado. Todos os pastores e, enfim, todos os irmãos, e que o amor de Deus, do nosso Pai, a graça de Jesus e a presença orientadora, confortadora e saradora do Espírito Santo sejam com todos nós agora e para sempre. Amém. Amém. Pastor Samuel, um grande abraço para você, para esse povo bonito de Linhares, para sua família tão querida e tão especial. Pastor Erasmo, da mesma forma, obrigado pela generosidade aí de nos abençoar nesse tempo. Obrigado. Prazer.